Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou a enfermeira Érica. Sou formada pela Universidade Estadual do Piauí e especialista em atenção básica, saúde da família pela Universidade Federal do Piauí, na modalidade de residência multiprofissional em saúde. E hoje eu venho aqui contar para vocês um pouco das minhas vivências enquanto residente, né? Um pouco do meu caminho, do caminho trilhado por mim durante 2 anos na atenção básica. Assim, eu trago para vocês o seguinte título: O caminho do vivido, trilhando experiências exitosas durante a residência em atenção básica, saúde da família. Essas experiências são consideradas exitosas por mim, e no decorrer da minha fala, vocês entenderão por que eu considero essas experiências exitosas. Bom, mas antes de iniciar, eu gostaria de falar um pouco sobre o programa de residência na qual fui residente. O programa é o de residência multiprofissional em atenção básica, saúde da família, da Universidade Federal do Piauí, que é realizado na cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí. E neste programa eu atuei em 2 unidades básicas de saúde durante os 2 anos de residência, desenvolvendo atividades voltadas para assistência à saúde da criança, da mulher, do homem, do adulto, do idoso, envolvendo diversos programas presentes na atenção primária. Assim, eu realizei consultas de puericultura, de pré-natal, realizei também exames de prevenção de câncer do colo do útero, consultas de hipertensão, né? Consultas voltadas à pessoa com hipertensão, consultas voltadas à pessoa com diabetes, enfim, lá realizei diversas ações, né? Também, além das consultas. Então, além dessas ações voltadas diretamente para a assistência, eu realizei também diversas atividades coletivas, juntamente com a minha equipe de residência, né? A minha equipe de residentes, que era formada por mim, enfermeira, por uma psicóloga e também por uma fisioterapeuta, né? E juntas desenvolvemos vários projetos legais que foram realizados durante os 2 anos de residência. Então, nós desenvolvemos vários grupos de atividade coletiva, como, por exemplo, o grupo Dança com Saúde, que acontecia toda segunda-feira pela manhã na UBS Bom Conselho. Era um grupo com mulheres, era um grupo formado por mulheres de idades variadas. Nesse grupo, as mulheres tinham em média de 20 a 30 mulheres, né? Esse grupo ele era composto por 20 a 30 mulheres, né, de idades variadas, onde a principal finalidade desse grupo era dançar, era movimentar o corpo, liberar endorfina, fazer amizades. Tínhamos também o grupo de práticas corporais com idosos, né, que acontecia toda terça-feira à tarde na UBS São Vicente de Paula, né, cuja finalidade desse grupo era realizar exercícios de alongamento, fortalecimento da musculatura, né, prevenção de quedas em idosos. Então, esse grupo ele era formado por uma média de 10 idosas e a sua finalidade era essa. Era a prática de fortalecimento de musculatura, era alongamentos, né? Fazíamos confraternização. Éramos uma família, na verdade, né?
Nós também realizamos roda de quarteirão, né? Toda quarta-feira, a cada 15 dias, né? Sempre em uma microárea diferente, buscando diversos temas diferentes. Dentre eles, um tema que era muito discutido era o autocuidado, né? Para a população em geral, a gente sempre estava batendo nessa tecla, sempre estava conversando sobre o autocuidado, tentando estimular, né, para a população. Além disso, realizávamos também atividades, projetos chamados Cuidando de Quem Cuida Itinerante e Saúde no Quintal, né, que são os projetos escolhidos para serem discutidos, para serem abordados aqui hoje. Então, vou falar um pouco para vocês, né, desses dois projetos, o Cuidando de Quem Cuida Itinerante e o Saúde no Quintal. Eu espero que essas experiências relatadas aqui, elas possam servir de espelho e que elas sejam replicadas em outras unidades básicas de saúde, que elas possam vir a ser replicadas, contribuindo para a população. Então, iremos iniciar falando do Cuidando de Quem Cuida itinerante. Então, como esse projeto teve início? Como surgiu esse projeto? Para falar sobre esse projeto, é importante ressaltar que iniciamos a residência em 2021. Estávamos no pico da pandemia e, por conta disso, tínhamos muitas limitações para desenvolver ações voltadas para a assistência à saúde. Por conta da pandemia, a psicóloga da residência, ela estava recebendo muita demanda mesmo de cuidadoras de idosos com queixas psicológicas, com desgaste emocional, com ansiedade, com insônia, com choro fácil. E essas cuidadoras, elas estavam sobrecarregadas. Afinal de contas, elas estavam com uma responsabilidade muito grande, que era cuidar de idosos em plena pandemia. Idosos debilitados, idosos com comorbidades. Então, é uma responsabilidade imensa de ter todo aquele cuidado, de ter todo o manejo, né? Então, elas estavam desgastadas psicologicamente, elas estavam sobrecarregadas, elas estavam com um emocional abalado. Então, começaram a procurar a psicóloga da residência. Viu-se que naquela UBS tinha agora uma psicóloga, né? Que fazia parte da residência, era uma psicóloga residente, que estava lá colhendo todas as demandas. E aí começou a busca, a procura pela psicóloga. E aí a psicóloga veio até a mim, né? E também até a fisioterapeuta. Formamos uma equipe, né? Então ela trouxe essas demandas para a gente. E aí nos reunimos e a partir dessa reunião realizada por nós residentes, né? Nos questionamos o que nós poderíamos fazer para ajudar essas cuidadoras? Como que a gente vai fazer uma intervenção para resolver essa questão? Tem muita gente, é uma problemática, tem muita gente procurando. O que podemos fazer? Então, ali a gente ficou nos indagando, criando hipótese, o que a gente poderia fazer para poder estar ajudando esse público, né? Que eram as cuidadoras de idosos em plena pandemia, né? Então, nesses questionamentos, a gente chegou à conclusão de criar um grupo cuidando de quem cuida, que tinha a finalidade de fornecer cuidados a essas cuidadoras. No entanto, como nós estávamos na pandemia, era tudo muito limitado, né? Tínhamos
bastante cuidado, nós tínhamos que ter bastante cuidado para não nos contaminar e não contaminar essas cuidadoras que, afinal, cuidavam de idosos. Então, tinha que ter muito cuidado com tudo, tínhamos que pensar muito bem em quais ações iriam ser desenvolvidas, em qual lugar, né? E aí, chegamos à conclusão de que iríamos realizar o grupo Cuidando de Quem Cuida, né? E começamos. No grupo Cuidando de Quem Cuida, nesse projeto, nós desenvolvíamos ações de práticas integrativas. Então, nós realizávamos meditação, massagem relaxante, ventosa terapia, aromoterapia, musicoterapia. Então, era basicamente práticas integrativas. Uma novidade ali para aquela UBS, uma novidade para aquela região que até então não realizava práticas integrativas na atenção básica. Então, assim, tivemos uma adesão grande, né? Porque começamos a realizar ventosoterapia na atenção básica, que até então não tinha, né? Até então não era realizado. Aromoterapia, utilização de óleos essenciais. Então, levamos tudo isso para aquele público, que eram as cuidadoras de idosos que estavam sobrecarregadas e com desgaste emocional. Nós realizávamos o projeto Cuidando de Quem Cuida numa creche que fica ao lado da UBS, porque a UBS ela era muito pequena até então, né? Depois passou por uma reforma, mas até essa época ela era muito pequena e não tinha espaço apropriado para nos reunirmos e realizar essas ações, até porque estávamos na pandemia também, tínhamos que ter alguns cuidados específicos. E aqui eu vou mostrar agora para vocês algumas fotos, tá bom? Esse espaço em que estamos na foto é o espaço cedido, né, pela creche. Essas mulheres são algumas das que participaram do projeto, tá? Aqui tem mais algumas fotos. Então, como vocês podem ver, nós utilizávamos colchonetes, a gente realizava massagem relaxante, né? Aqui a gente costumava usar também alguns incensos, óleos essenciais, né? Com difusor. E quando eu disse para vocês no início que essas práticas, essas ações, que o caminho aqui trilhado por mim, que eu iria relatar para vocês, era considerado por mim como práticas exitosas e que vocês entenderiam por quê, foi nesse sentido. É nesse sentido. Eu peço que vocês observem essas fotos. Nós estávamos com diversas limitações e nós poderíamos cruzar os braços e não fazer nada, porque tinha várias limitações. Limitações como, por exemplo, a UBS, que era pequena e que não dava para realizar atividades na UBS. Limitações como, por exemplo, a pandemia. Limitações como não ter um espaço confortável para realizar ações. Mas em nenhum momento nós cruzamos o braço, né, os braços, e viramos as costas para isso. Pelo contrário, fomos atrás de um espaço, conseguimos o apoio da creche, né, que cedeu o espaço para a gente realizar as ações. Conseguimos também os colchonetes. E aí fomos realizando massagem relaxante para essas mulheres que estavam sobrecarregadas, que se queixavam de muitas dores nas costas por conta de ter que levantar peso, né? Levantar o idoso, levar para tomar banho, trocar fraldas. Realizamos a ventosoterapia, né? Musicoterapia, aromaterapia, meditação. Então,
Os relatos após todas essas ações, os relatos eram maravilhosos. Essas mulheres, elas saíam de lá com um sorriso de canto a canto, né, de orelha a orelha. Elas saíam de lá leves, elas saíam agradecendo e saíam já perguntando quando seria o próximo encontro, porque elas queriam novamente. Então a gente ficava motivada, a gente ficava feliz porque aquilo estava dando certo e que de fato, apesar de todas as limitações, a gente estava realizando uma prática integrativa e com êxito, uma ação exitosa. Mais umas fotos aqui da gente realizando o procedimento, né? Fazendo a ventosa-terapia, fazendo a massagem relaxante. Era no chão mesmo, não tínhamos uma maca para usar. Para a gente, para nós profissionais, não era de uma forma, de uma posição mais confortável, digamos assim, né? Mais ergonômica, mas dava certo e a gente trabalhava com o que tinha e íamos fazendo. Aqui eu vou dar um play num vídeo para vocês verem um pouquinho da ação, de como que a gente fazia, tá bom? Deixa eu dar aqui. Então, é um vídeo curtinho, mas é só para vocês perceberem um pouco de como era realizado, tá? Então, nós tivemos uma boa adesão ao projeto, né, por parte dessas cuidadoras de idosos, mas tivemos mais uma limitação, porque elas se queixavam da falta de tempo de ir até a creche, né, que era o espaço onde estava sendo realizado as atividades. Então, elas se queixavam de falta de tempo para ir até a creche, né? Para realizar aquele autocuidado. Muitas vezes, elas não tinham disponibilidade de ir porque não tinham com quem deixar os idosos e elas não poderiam deixar aqueles idosos sozinhos. Então, havia essa limitação. Porém, com o passar do tempo, né, quando os casos de Covid-19 foram diminuindo, foi liberada as visitas domiciliares, porque até então, por conta da pandemia, estava proibido realizar visita domiciliar, não podia. Estávamos com muitos casos ainda de Covid-19, muita gente ainda estava morrendo em 2021. Lembre-se que estávamos em 2021, foi assim que iniciou a residência. Então, nós não podíamos ir até as casas, né? Nós não podíamos fazer visitas domiciliares. Mas com o tempo, com o passar do tempo, né, foi sendo liberado, tivemos mais flexibilizações, né? E a partir daí começamos o cuidando de quem cuida itinerante, né? Onde passamos a realizar as ações de forma itinerante, nos deslocando até as residências das cuidadoras de idosos. Então, foi com o passar do tempo. Então, nós podemos dizer que o projeto Cuidando de Quem Cuida, ele surgiu itinerante, né? O projeto Cuidando de Quem Cuida itinerante, ele surgiu a partir do Cuidando de Quem Cuida, né? No entanto, nós continuamos realizando o Cuidando de Quem Cuida na creche também, né? Por quê? Para poder incentivar a busca por cuidado, estimular o autocuidado, né? Para que essas cuidadoras, elas também tirassem esse tempo para elas, para cuidar de si mesmo, para ir atrás de um cuidado, ir atrás da UBS, ir atrás do serviço de saúde. Então, nós continuamos realizando os dois, de forma itinerante e também na creche, né? Então, era o Cuidando de Quem Cuida itinerante, ele era realizado toda quarta-feira, né, toda semana, semanalmente, sendo uma semana de forma itinerante
e outra semana no espaço cedido pela creche, tá bom? Agora, nós iremos falar sobre o segundo projeto que eu preparei para vocês, né, para trazer, para falar um pouquinho para vocês, que é o Saúde no Quintal. Então, o projeto Saúde no Quintal, ele teve início por meio de queixas de muitos usuários que moravam em uma microárea distante da UBS. Eles se queixavam que a UBS era muito longe, que a maioria dos idosos, a maioria eram idosos, eles tinham dificuldade de locomoção. Então, por muitas vezes, eles ficavam desassistidos, né? Porque a UBS era muito longe. Aquela microárea, ela era distante da UBS. E aí, da mesma forma, em uma reunião de equipe entre nós residentes e também entre a equipe de saúde da UBS, nós sentamos, conversamos, discutimos a problemática e aí nós pensamos o que podemos fazer para resolver o caso dessa microárea em específica, que fica distante da UBS e que tem muitos idosos com dificuldades de locomoção e que por muitas vezes eles estão ficando desassistidos. Então, o que podemos fazer? Nos questionamos, né? E aí chegamos na conclusão de criar esse projeto Saúde no Quintal, né? Para isso, nós utilizamos o quintal de uma agente comunitária de saúde, né, daquela microárea, para realizar as ações. E daí veio o nome, né? Saúde no Quintal, porque de fato o projeto era realizado no quintal. Então nós realizávamos ações de aferição de pressão, verificação de glicemia, medição da circunferência abdominal, verificação do peso, do IMC. Nós utilizávamos também a caderneta do idoso como uma ferramenta muito importante, realizando todo o seu preenchimento, discutindo temas que são propostos, inclusive, pela caderneta do idoso, como, por exemplo, prevenção de quedas, direito dos idosos. Então, tudo isso era discutido ali naquele quintal. Além disso, nós também realizávamos práticas corporais com o objetivo de fortalecimento da musculatura, com o intuito de prevenir quedas nos idosos, né? Realizávamos também alongamentos e danças, fazíamos dinâmicas, levávamos o médico também de vez em quando para realizar consultas, para prescrever e avaliar exames, já que aqueles idosos, eles dificilmente iam na UBS, né? Por a UBS ser um pouco mais distante para eles, para aquela microárea. Então, levávamos o médico e ele realizava tudo isso, né? Todas as ações que a gente realizava no Saúde no Quintal, era realizada juntamente com a equipe da UBS. Então, nós tínhamos o apoio da assistente social, com muita frequência ela levava temas importantes, como, por exemplo, direito dos idosos. Foi um tema que foi discutido pela assistente social, onde ela discutiu sobre a aposentadoria, por exemplo, explicando quais eram os direitos daqueles idosos, questão de carteirinha do idoso para passagem de ônibus, para viagem, se eu não me engano é o passe livre, né? Enfim, a questão do PCD, deficiência, tudo isso ela discutiu com aqueles idosos, levando informações importantes que eles precisam saber, né? Então, a gente contava também com o apoio da enfermeira da equipe para realizar atividades, para discutir sobre temas também, como, por exemplo, prevenção de quedas. Então, era uma ação conjunta entre residentes e a equipe de saúde do posto, né? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho das imagens do Saúde no Quintal.
Aqui é o quintal, né, que a gente realizava as ações. Aqui a equipe, a enfermeira, a ACS, a psicóloga, a fisioterapeuta, eu. Aqui é uma parte dos idosos que fez parte do Saúde do Quintal, né? Uma parte desse projeto lindo. Então, a gente realizava o Saúde no Quintal nas quartas-feiras à tarde, a cada 15 dias. Então, quinzenalmente estávamos aqui nesse quintal com essa turma maravilhosa, realizando várias ações. Aqui, como vocês podem ver, a ação de verificação da pressão, avaliava a altura do idoso, o peso. Aqui são algumas ações também de alongamento, de práticas corporais. Como vocês podem ver, nós utilizávamos alguns objetos para nos auxiliar nas ações, como bambolê, garrafas PET com água dentro, mais algumas fotos, né? Com o apoio da fisioterapeuta residente, guiando as ações, a enfermeira. Agora eu vou mostrar para vocês alguns videozinhos do que nós realizávamos. Então, como vocês podem ver, a gente trabalhava a coordenação motora, o fortalecimento da musculatura, essa questão de equilíbrio, tudo isso era trabalhado já pensando mesmo na questão do idoso, na questão de prevenir quedas, né? Que é muito comum em idosos, quedas, né? Então, equilíbrio, coordenação motora, tudo isso era muito bem trabalhado. Fortalecimento da musculatura. Essa imagem eu trouxe para vocês porque estávamos todas de caras pintadas, como vocês podem ver aí na foto. Nesse dia foi um dia muito especial, né? Nós estávamos em outubro, como vocês sabem, no outubro a gente sempre tem o Outubro Rosa, né? Que é o mês das mulheres, o mês de cuidar das mulheres. E nesse dia nós preparamos saquinhos com argila dentro, levamos uma mensagem de autocuidado para essas idosas, para essas mulheres, né? E fizemos uma ação linda. Vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do vídeo. Então, utilizamos argila, fizemos uma sessão de autocuidado nesse dia, né? A assistente social trouxe um pouco da temática de autocuidado, de se cuidar, de prevenir, né? Então, aí tá as argilas, a gente utilizando ali. Aí a dona Vicença, maravilhosa, estávamos passando argila, nos cuidando. Foi um dia maravilhoso. E aqui é só para vocês verem um pouquinho do que a gente fazia. Era isso, né? Então, a cada 15 dias estávamos nos reunindo com esses idosos, levando atenção à saúde, levando mensagens, levando informação, incentivando o autocuidado, nos reunindo. Tanto que quando a residência acabou, né, nós fizemos uma despedida de todos os grupos, na verdade. E sempre era aquele chororô, porque de fato, 2 anos passa rápido, porém também é muito tempo. E foi 2 anos com essas pessoas que a gente forma vínculo, né? Tem um estreitamento de vínculo, tem um fortalecimento de laços. Então, foram 2 anos vivenciando isso, trilhando esses caminhos. Foram 2 anos convivendo com essas pessoas, né? Formando laços. Então, foi um chororô,
um chororô. Quando a residência acabou, que a gente teve que fazer uma despedida de todos os grupos, de todos os projetos que realizamos, a gente de fato saiu com o coração partido. E esse foi um pouco do meu caminho trilhado. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês foi um pouco do que eu vivenciei na atenção básica. E quando eu falo um pouco, é porque em 30, 40 minutos não tem como eu relatar tudo que foi vivenciado, tudo que foi trilhado durante esses 2 anos. Então, de fato, aqui eu mostrei para vocês 1% do que é o universo da atenção básica, né, da atenção primária. Espero que essas ações que eu realizei, que eu mostrei aqui para vocês, elas sirvam de espelho, que elas possam ser replicadas. Então, que outras equipes, outros residentes, outros futuros residentes possam replicar essas ações que de fato são exitosas. Quando se tem limitações, como por exemplo, quando não se tem um local ideal para se trabalhar, para realizar uma ação, mas a gente vai lá e quebra aquela barreira, ultrapassa esses limites, sabe? A gente trabalha com o que tem, porque de fato, muitas vezes, e infelizmente, a atenção básica é isso: é se reinventar, é inovar, é trabalhar com o que se tem e não deixar aquela população desassistida. Então, espero que as práticas integrativas, a ventosoterapia, a meditação, a aromaterapia, musicoterapia, sejam utilizados e sejam colocados em prática de fato em toda a atenção primária, em todos os municípios, que sejam replicados. E que práticas como essa, como por exemplo Saúde no Quintal, onde a gente viu que tinha uma comunidade, que tinha um grupo de pessoas que estava por muitas vezes desassistido, por ter difícil acesso ao UBS, a gente foi lá e levou a atenção à saúde para eles. Levamos ações, levamos serviços, né? E não só isso, viramos realmente, de fato, uma família. Criamos um vínculo, estreitamos os vínculos entre comunidade e equipe de saúde e realizamos diversas ações lindas. E comunhamos ali, confraternizamos. E é isso. Esse é um pouco da atenção básica. Foi isso que eu tentei mostrar aqui para vocês. Um pouquinho da atenção básica. E que é lindo, que é maravilhoso, que apesar de ter muitas dificuldades, é um caminho lindo a ser trilhado. E eu espero que, de fato, essas ações possam servir como espelho para vocês. Muito obrigada.